Demorou um pouquinho, mas chegou o choque de realidade do mercado financeiro mundial, que nos últimos dias vinha em certa euforia com a notícia de vacina eficaz anunciada pela Pfizer na segunda-feira. Boa noite, investidora, investidor. Começa agora o seu saldo deste dia 12 de novembro de 2020, em que o Ibovespa acompanhou a maré mundial, caiu mais de 2%, enquanto o dólar aqui no Brasil subia mais de 1%. Te convido a acessar o valorinvest.com para ver mais detalhes dos números do dia. Mas os números que mais impactaram mesmo o mercado foram os números da Covid-19 nos Estados Unidos. Foi batido mais um recorde de contágios por 24 horas por lá. É isso, tem uma vacina, isso é uma notícia evidentemente boa, mas vai demorar um pouquinho ainda para essa vacina estar no braço dos americanos, estar no braço dos europeus, estar no braço dos moradores das maiores economias do mundo, ainda mais das menores, caso da brasileira. Aliás, lá no Valor Invest a gente está mostrando, a Pfizer fala que em dezembro essa vacina já deve estar no braço dos americanos, dos europeus. Aqui no Brasil eles deram um prazo mais dilatado, falam no primeiro trimestre. Fora os números preocupantes da Covid-19, que segue aumentando não só as taxas de contágio, mas as taxas de morte também. Na Itália, por exemplo, na Europa, voltou-se ao pico de mortes que tinha sido abandonado lá em abril. Hoje foi de novo encontrada então essa máxima, uma máxima preocupante também do ponto de vista econômico, não só do ponto de vista humano. Enquanto a Covid-19 segue escalando, é de se esperar que sejam necessárias mais medidas de isolamento. Por exemplo, nos Estados Unidos, Nova York soltou restrições para restaurantes, bares que vão fechar mais cedo, às 10 da noite. Isso não traz lá muita confiança no sentido de conter a nova onda de Covid-19 nos Estados Unidos, se a gente tirar por exemplo, o caso na Europa. Na Europa, por exemplo, nos últimos meses, enquanto a Covid-19 ia escalando, medidas do tipo foram tomadas tentando evitar uma medida mais drástica, uma volta ao lockdown. Não foi possível, como se sabe, recordes foram batidos, lockdown em grandes países por lá, caso da França, segunda maior economia da Europa, e nem por isso os números estão dando grandes confianças de arrefecimento. Caiu um pouquinho nos últimos dias por lá o contágio, mas não muito distante ainda dessas máximas que foram batidas sucessivamente nas últimas semanas na Europa. Tem preocupação também no Japão. As últimas 24 horas foram quase recordes, muito próximo o pico de contágio registrado no Japão ao pico abandonado em julho, ou seja, todo mundo preocupado com a Covid-19, preocupações essas que foram reforçadas pelo presidente do Banco Central americano, Jerome Powell. Veio a público, falou que ok, isso é bem-vindo, evidentemente, uma vacina é bem-vinda, mas ele não confia e não acha que há grandes motivos de confiança para que a crise econômica seja virada a página dela rapidamente. De acordo com ele, os próximos meses serão desafiadores. Ele destaca que as maiores injeções monetárias, ou seja, de dinheiro, foram feitas as maiores da história nessa crise pelos grandes bancos centrais. Os governos das maiores economias fizeram o seu aumento de gasto mais rápido na história, mas ele destaca também que mais coisa vai precisar ser feita para suportar a força da crise. O Anthony Fauci, que é a maior autoridade de infectologia nos Estados Unidos, também hoje falou num webinar
trazendo nova ducha de água fria no mercado, uma ducha adicional. Ele falou que, claro, de novo, é bem-vinda a vacina, a situação sanitária tende a melhorar a partir do momento que os seres humanos começarem, 7 bilhões a serem vacinados, a partir do momento que os habitantes da Terra começarem a ser vacinados. Ele, no entanto, não acredita muito em erradicação da Covid-19 ainda com vacina. Ele acredita que vai diminuir tudo mais, mas que teremos de conviver ainda durante alguns anos com a Covid-19 assombrando os habitantes da Terra. Aqui no Brasil, onde ainda nem saímos direito da primeira onda e já tememos a chegada de uma segunda onda, há também os temores fiscais. Há 2 dias o presidente Jair Bolsonaro falou que no caso de uma segunda onda, caso ela venha a se confirmar aqui no Brasil, novas levas de auxílios emergenciais serão necessários. Hoje o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi na mesma direção, falando que essa não é uma possibilidade, que os auxílios emergenciais voltarão a ser pagos no Brasil em caso de segunda onda. É uma certeza, segundo ele. Mas dentro dessa certeza há também muitas incertezas, não só se vai de fato vir uma segunda onda aqui no Brasil, há incerteza também em relação à prorrogação dos auxílios emergenciais, que podem, de acordo com o ministro, ter uma transição aí, digamos, com um novo programa de transferência de rendas. Ele falou que não se sabe ainda se vai ser um Bolsa Família turbinado, se vai ser um Renda Brasil, voltou, aliás, esse nome, né, tinha sido proibido até de ser pronunciado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele tinha proibido depois que tinha a ideia de acabar com aumentos de aposentadorias corrigidas pela inflação. Não sei se você se lembra, no valorinvest.com tem essa história, voltou esse nome, ele falou em Renda Brasil no lugar de Cidadã, hoje o Paulo Guedes, e falou que o tema vai sim ser retomado depois das eleições, mas que a decisão será política, talvez pela política não trazer tanta confiança assim aos investidores. Vimos o cenário que vimos hoje de aversão ao risco, dólar subindo, inclinação da curva de juros também aumentando e bolsa para baixo. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do valorinvest.com. A gente se fala amanhã, de novo aqui nas redes do Valor Invest, com mais um saldo do dia, que será também saldo da semana. Uma semana que teve bem encurtados os seus ganhos nessa quinta-feira, os ganhos acumulados. Vamos ver como é que vai ser amanhã, se fica ainda alguma coisa. Grande abraço a você, boa noite, bom descanso, até a próxima e tchau.